O nosso cérebro ele é péssimo para conscientemente armazenar as informações que a gente quer, organizar esse troço de maneira adequada, conseguir criar novas conexões e insights e expressar isso de maneira simples. É justamente a isso que se dedica o livro Second Brain, do Tiago Forte, que é um livro sobre gestão do conhecimento pessoal, que vai ajudar você a conseguir usar o seu cérebro de maneira muito melhor. Inclusive, se engana você se você acha que esse é um problema apenas de ordem pessoal. Segundo os dados do livro, o empregado médio hoje ele gasta cerca de um dia inteiro na sua semana coletando e compilando informações e metade desse tempo ele sequer consegue encontrar aquilo que ele estava buscando para começo de conversa. Então assim, não só isso é útil para você conseguir criar novos conhecimentos e novas ideias, é também uma forma de você se tornar uma pessoa muito mais produtiva. E parte da razão pela qual a gente tem dificuldade de fazer o máximo da nossa gestão de conhecimento é que essa gestão de conhecimento em geral se dá por notas esparsas e analógicas que a gente fez em cadernos, às vezes em computadores, mas que não se conectam de maneira nenhuma e, pior de tudo, são baseadas em uma ideia de uma referência escolar. As notas que a gente tem, a gente parte um pouco dessa premissa, né? O que você anotava na época da escola. Só que a vida real é muito diferente da escola por razões óbvias. Para começo de conversa, não é muito claro o que tem que ser anotado na vida versus na escola. Na escola você tinha professores, você tinha matérias, eles diziam para você o que quer sair na prova, e na vida real não é bem assim que o negócio funciona. Qualquer coisa pode ser relevante, ninguém te diz exatamente o que precisa para as anotações. Além disso, não dá muito para saber como ou quando as suas notas serão utilizadas versus quando você estava ali estudando para uma prova. Que, aliás, na vida real nem provas tem. Essas avaliações, entre muitas aspas, podem vir de qualquer tipo de cores, tamanhos, sabores diferentes e maneiras inimagináveis. E, além disso, você pode utilizar as suas notas quando você quiser, diferentemente da escola, que se alguém te pegasse usando notas indevidamente, você tirava 0 na sua prova. E ainda que você seja super capaz de fazer anotações muito boas, a probabilidade é que elas tendem a se perder com o passar do tempo e você não consiga conectar essas notas antigas com os seus conhecimentos mais atualizados. E justamente aí que entra o método CODE que o Tiago Forte apresenta. E a primeira etapa é justamente a etapa C, que significa captura. Nessa etapa, o objetivo é você conseguir capturar os seus conhecimentos da maneira mais eficaz possível, e aqui entra desde já na minha visão, uma referência incrível que é do Getting Things Done, do David Allen, que ele vai falar que você precisa ter o seu inbox. Você precisa de uma forma fácil para você capturar pensamentos, divagações, ideias, insights, qualquer coisa dessa ordem. Aplicativos como o Trello funcionam super bem, o Things que eu uso também. Fato é, você precisa de alguma coisa que você consiga rapidamente anotar e subir, porque afinal de contas é aí que as ideias se perdem rápido. Quando alguém vira para você e fala que tem um restaurante incrível que você precisa conhecer e você uma vez mais esquece dele nos próximos 15 segundos, se você tem esse sistema para anotar as coisas rápido, você consegue capturar o máximo de informações valiosas possível. Mas não se trata só de ter um método, se trata também de você ser inteligente em relação ao que você está armazenando. E aqui é legal você sempre pensar naquele 20-80 do Pareto. A informação ela tem um valor que não é exatamente igual. Você não precisa ler um parágrafo inteiro, copiar o parágrafo inteiro. Uma frase, uma palavra, coisas menores muitas vezes funcionam melhor do que grandes blocos de texto. Conforme você for capturar ideias, tente sempre capturar o essencial, porque se você capturar demais, você vai ter muito trabalho na próxima etapa, que é a etapa de organizar. E aqui entra uma sacada maravilhosa desse método, que em geral a gente organiza informações de acordo com o tempo em que elas foram criadas. Então, sei lá, os seus cadernos da escola são organizados cronologicamente conforme você foi crescendo e você foi passando de ano. Mas isso é a mesma coisa que você organizar as suas compras dentro do seu armário de acordo com a data que você comprou. Faz sentido você fazer isso? Não, não faz sentido. Você precisa organizar as coisas dentro do seu armário de acordo com o seu uso. Da mesma maneira, as melhores informações, ou melhor, a melhor maneira de você organizar as informações é de acordo com a proximidade do uso que você fará delas. Então você precisa ter, em primeiro lugar, os projetos ativos. Um lugar onde você vai usar informações que você vai usar já, ou pelo menos o mais próximo possível de já.
Qualquer tipo de grande projeto que tenha rolando na sua vida entra nesta categoria. É uma coisa de tempo definido, você sabe quando vai fazer e está no seu foco de hoje. A segunda dimensão de uso são nas áreas, então tem coisas que partem, sei lá, as áreas da sua vida, relacionamento, novas ideias, novos trabalhos, coisas que você não está fazendo necessariamente agora, mas podem ser úteis em algum momento para aquela área da sua vida. Você vai ter uma segunda pasta para esse tipo de coisa, que são coisas de mais longo prazo, sem usabilidade clara definida agora. Depois das áreas nós temos os recursos, que são coisas que são úteis, mas você não consegue conectar com nenhuma área especificamente, mas você sabe que em algum momento esse troço pode ser útil. Certos artigos, certas imagens, certos ícones, sei lá, alguma coisa que você pode fazer uso em algum momento da sua vida e que você sabe que pode gerar valor, mas você não consegue conectar com nada muito específico. E finalmente você tem um arquivo morto, que é o troço onde você guarda as coisas caso você precise revisitar algum dia, mas você não pode se livrar daquilo ainda. Então com isso você vai ter uma organização muito melhor, porque você vai conseguir encontrar as coisas certas na hora certa. O que nos leva à terceira etapa do método Code, que é a etapa de destilar. Você precisa ser capaz de extrair significado das informações que chegaram até você. E aqui a ideia um pouco é fazer com que a informação seja capaz de sobreviver a uma viagem no tempo, em que o seu eu do passado manda um recado para o seu eu do futuro e o seu eu do futuro consegue entender aquele troço com clareza. E é aí que muitas vezes notas se perdem. Às vezes você faz uma anotação quando você está lendo um livro, fazia super sentido para você naquele momento, mas 10 dias depois já não faz mais, que dirá dali um ano. E para isso existe um método maravilhoso que é o método Zettelkasten. Se você não sabe o que eu estou falando, fiz um vídeo maravilhoso sobre isso no canal, dá uma olhada, ele é incrível e vai te ajudar a fazer notas de maneira muito mais apropriada. Porque se você for capaz de expressar nas suas próprias palavras as ideias, a probabilidade que esse troço vai fixar é muito maior. O que nos leva finalmente à etapa de expressar, que é quando você pega todo esse conhecimento armazenado e você transforma isso em algo acionável. E para isso você precisa ser capaz de resgatar essa informação conforme ela for necessária. E existem várias formas de você fazer isso, e aqui obviamente os softwares são incríveis. Os bons softwares são fenomenais para você conseguir fazer esse troço funcionar. E no meu caso eu uso o Obsidian, que também já tem um vídeo no canal, que é uma ferramenta maravilhosa para isso. E como é que você vai buscar informações, seja no Obsidian ou seja em algum outro troço favorito? Em primeiro lugar, você vai ter os seus buscadores. Você abre lá o seu buscador, você procura uma palavra-chave ou a informação principal, boom, você encontrou aquilo que você estava procurando. Este é um bom caminho. Número 2, o que você pode fazer é procurar na unha. Você vai lá, abre o seu software e começa a caçar dentro da sua pastinha informações que podem ter a ver com aquele projeto, com aquele objetivo que você está tentando concretizar. Número 3, você pode usar as tags para fazer isso. E as tags, no caso do Obsidian, são particularmente maravilhosas. E as tags funcionam muito bem porque elas substituem as pastas de uma maneira muito superior. Dentro de uma pasta tem um arquivo. Você não pode ter o mesmo arquivo dentro de 3 pastas diferentes, mas com tags eu posso colocar infinitas tags e encontrar a mesma nota, a mesma informação por vários caminhos diferentes, o que é muito útil. E finalmente, nós temos a última forma, que é a serendipidade, que é quando você tropeça num troço que você não estava esperando e aquela informação é justamente aquilo que você estava precisando para terminar esse projeto que você estava fazendo há anos. Olha só que coisa. E o Obsidian, pela forma como ele tem com seus grafos, ele funciona lindo e maravilhosamente bem para você encontrar conexões inesperadas. Até com um botão que abre para você uma nota aleatória, porque afinal de contas é sobre isso que a serendipidade é. Esse método é tão interessante que eu acabei atualizando e mudando a maneira como eu faço as minhas notas no Obsidian por conta disso. Antes eu tinha um template muito mais simples, em que eu tinha basicamente qual que é a fonte dessa informação, uma descrição rápida, a data, onde eu encontrei e algumas referências linkadas. Agora eu faço diferente. Agora eu uso muito do método Code para ter uma nova forma de organização. Diferentemente do que o Thiago Forte sugere, eu não uso pastas. Eu acho que pastas são bem inúteis quando você tem um software bom como o Obsidian, que inclusive é gratuito, caso te interesse saber disso. Agora eu tenho dentro da minha nota projetos, se ele tem algum projeto ao qual se refere, área, a qual área ele está linkado, qual é o assunto desse troço, qual é a fonte dele e quais são outras notas que se vinculam com aquela. E com isso, eu tenho agora notas que são muito mais fáceis de serem encontradas e navegar dentro do meu sistema de organização e que me permite fazer conexões muito inesperadas.
E se você quer colocar esse troço em prática hoje, nesse vídeo aqui eu te falo sobre o Zettelkasten, que vai explicar como você consegue tomar melhores notas, ou se você já manja dessa parte, vai para esse vídeo aqui do Obsidian, em que eu vou te explicar como você consegue usar esse software incrível para criar o seu segundo cérebro.